Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que impacta a vida financeira de milhares de pessoas, sobre consumo inteligente e dívidas. Pode parecer um assunto muito simples, mas na verdade, onde as pessoas têm muitas dificuldades, não são porque elas ganham pouco, mas porque elas não conseguem controlar os seus gastos. Então, nesse caso, é onde você vê o seu dinheiro entrando e saindo e muitas vezes você se pergunta: para onde o meu dinheiro está indo? Então, é um assunto que a princípio pode parecer algo muito simples, mas que tem um impacto muito grande na nossa vida financeira. Vivemos em uma época em que comprar nunca foi tão fácil. Antigamente, para a gente realizar uma compra, a gente precisaria sair de casa, ir até uma loja, a gente pesquisava o produto, pesquisava preços e decidia com calma antes de fazer essa compra. Hoje, com tantos aplicativos, basta a gente pegar o nosso celular e em poucos segundos a compra já está concluída. Além disso, existem cartões de crédito, parcelamentos, limites pré-aprovados, diversas facilidades que tornam o consumo cada vez mais rápido. E aí, é nessas situações que muitas vezes a gente não pensa, não analisa se realmente a gente pode estar fazendo aquela compra naquele momento, se a gente pode estar realizando aquele gasto, se não irá nos apertar de alguma forma lá na frente. E aí a gente acaba realizando essas compras, né? Automaticamente por impulso e talvez até entrando em um consumo que não seja tão necessário naquele momento. Mas existe uma pergunta muito importante. Será que toda facilidade realmente é uma vantagem? O que vocês acham? A resposta é: depende da forma como utilizamos essas ferramentas. O problema, ele não está no cartão de crédito, ele não está no parcelamento ou nas compras online. O problema está na nossa falta de planejamento. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ao final desse vídeo, você entenderá como evitar armadilhas financeiras, como tomar decisões de compras mais conscientes e como proteger o seu orçamento das dívidas. Então, vamos começar? Cartão de crédito. Ele é um aliado ou ele é um vilão? Um dos assuntos mais importantes quando falamos sobre consumo é o cartão de crédito. E existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: o cartão de crédito, ele é bom ou ele é ruim? A verdade é que ele não é bom e nem ruim. Ele é apenas uma ferramenta. E tudo depende da forma como ele é utilizado. Quando ele é usado com responsabilidade, o cartão oferece inúmeras vantagens. Ele permite concentrar o pagamento em uma única data, oferece praticidade, possibilidades de acumular pontos e pode até auxiliar no seu controle financeiro. O problema é quando as pessoas passam a enxergar o cartão de crédito como uma renda extra. E aqui existe um erro muito comum. Vamos imaginar, uma pessoa ela ganha R$3.000. Ao solicitar um cartão de crédito, ela consegue um limite de R$5.000. Muitas vezes ela olha para aquele limite e pensa: tenho R$5.000 para gastar. Mas isso não é verdade. O limite não é um dinheiro extra que a pessoa tem. Ele é apenas um valor emprestado que a pessoa vai precisar pagar. Quando essa diferença ela não é compreendida, aí começam os problemas financeiros. A pessoa compra eletrônicos, assina serviços, faz compras por aplicativos. E aí, quando essa fatura chega, a pessoa percebe que ela gastou muito além do que ela poderia pagar. E é então que surge um dos maiores perigos do cartão de crédito: o pagamento mínimo da fatura. Muitas pessoas pensam que pagar apenas uma parte da fatura vai resolver o problema. Mas o que elas não percebem é que esse valor restante continua gerando juros. E esses juros costumam ser extremamente altos. Por isso, uma dívida que é pequena, ela pode crescer rapidamente. Agora vamos pensar em uma situação. Uma pessoa, ela compra um celular e parcela de 12 vezes. Depois ela vai lá e compra uma televisão, parcela ela de 10 vezes.
Posteriormente, ela compra móveis para sua casa e também parcela esses móveis. Depois ela faz compra de roupas parceladas individualmente. Essas parcelas parecem ser pequenas. Mas, quando todas essas parcelas se somam, o orçamento começa a ficar apertado. E é nesse momento que muitas pessoas dizem: eu não sei para onde o meu dinheiro está indo. E, na verdade, o seu dinheiro está sendo consumido pelas parcelas que se acumularam. Então, vai aí uma dica muito importante. Não espere a sua fatura fechar. Vai acompanhando ela ao longo do mês, ao longo das compras que você vai fazendo, para você ter um controle maior dos seus gastos. Porque quando você vai acumulando parcelas e não acompanha, quando a fatura chega, você toma aquele susto e fala: meu Deus, não gastei tudo isso. Mas quando você vai lá no seu extrato, conferir compra por compra, realmente você gastou. Mas por não ter esse acompanhamento, você acaba perdendo o controle e quando a fatura chega, você percebe que o valor é muito além do que você pode, pagar naquele mês. Você comprometeu além da sua renda mensal. Agora, uma estratégia muito inteligente é você definir um limite pessoal mensal. Por exemplo, o limite do seu cartão é R$5.000. Aí você pode decidir usar desse limite apenas R$1.500, não comprometendo 100% da sua renda. Porque, como o exemplo dado anteriormente, se você tem uma renda de R$3.000, um cartão de R$5.000 de limites, você decide utilizar R$1.500 daqueles R$5.000 por mês. É o seu limite pessoal mensal ali. Então, é uma atitude que cria, uma margem de segurança para você, porque você não compromete 100% da sua renda, você está comprometendo 50%, ou seja, você tem mais 50% como uma margem de segurança. Então isso ajuda a ter um controle melhor dos seus gastos, um controle melhor do seu dinheiro, e você não chega no final do mês fazendo aquela pergunta: para onde que está indo todo o meu dinheiro? Então, assim, é uma estratégia muito inteligente, muito importante, que pode te auxiliar muito. Então lembre-se, o cartão de crédito, ele pode facilitar muito a sua vida, mas ele não pode ser utilizado para manter um padrão de vida que a sua renda não consegue sustentar. Sempre que você for fazer uma compra, você se pergunta: se fosse para me comprar isso à vista hoje, eu compraria? Essa reflexão, ela ajuda muito a evitar, a tomar decisões e evitar compras muito compulsivas. Então esse é o primeiro passo para você desenvolver um consumo verdadeiramente inteligente. Agora que nós entendemos os cuidados que nós devemos ter com o cartão de crédito, vamos falar sobre um assunto extremamente importante: os juros e os parcelamentos. Quando nós vemos uma propaganda dizendo parcelo em até 12 vezes de R$ 49,90, isso imediatamente chama a nossa atenção. E a nossa atenção vai justamente para o valor das parcelas, não para a quantidade de parcelas. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele tende a enxergar o custo imediato de cada parcela, não o total somando todas aquelas parcelas. Mas é justamente aí que mora o perigo. Imagina um produto que custa R$500 e ele é parcelado de 12 vezes de R$55. Ao final, à primeira vista, aquelas parcelas parecem ser muito atraentes, um valor baixo. Mas ao final, quando você soma o valor de todas aquelas parcelas, o produto que era R$500, ele passou a custar R$660. Ou seja, R$160 a mais do que o seu preço inicial. E esse valor adicional dos R$160 corresponde aos juros devido àquele parcelamento. Muitas pessoas acreditam que pequenas diferenças não impactam no seu orçamento, mas essa atitude, esse comportamento repetidamente, ao longo ele pode acumular um valor extremamente alto só de juros. Além disso, acontece um outro problema que muitas vezes eles passam despercebidos: o acúmulo das parcelas. Uma parcela de R$50 parece pequena, uma de R$80 também. Uma no valor de 120 nem tanto, mas quando essas parcelas são somadas, podemos facilmente comprometer a maior parte da nossa renda ou até a nossa renda total do mês inteiro.
E talvez até chegar no extremo de gastar mais do que ganhamos e a gente chegar no final do mês e falar, não dou conta de pagar o que eu gastei. Passou muito além da minha renda mensal. Por isso, antes de parcelar uma compra, faça 2 perguntas. Eu realmente preciso parcelar essa compra? Essas parcelas, elas irão continuar confortáveis para mim ao longo dos meses? Então são 2 perguntas importantes e que nos levam a pensar e tomar até mesmo decisões diferentes da que a gente iria fazer ali no ato do impulso. Nem toda compra parcelada ela é um problema. O problema acontece quando isso se torna um hábito, né, no nosso dia a dia, e essas parcelas passam a comprometer a nossa capacidade, né, de poupar e de investir o nosso dinheiro. Agora nós vamos falar sobre um dos maiores desafios, né, do consumo moderno: as compras por impulso. Você já entrou numa loja apenas para olhar um produto e saiu de lá com algo que você não pretendia comprar? Ou você já viu uma promoção ali pelo seu celular e sentiu aquela vontade assim imensa de comprar aquele produto? Se você respondeu sim, saiba que isso é muito mais comum do que parece. As empresas hoje em dia, elas investem milhões em estratégias para despertar emoções e incentivar compras. E isso acontece porque grande parte das nossas decisões de consumo, elas são emocionais. São decisões que, de acordo com a sua emoção, com o seu estado, você acaba tomando uma decisão precipitada. Porque muitas vezes a gente não compra porque a gente precisa. Muitas vezes nós compramos porque estamos felizes, ou porque estamos tristes, ou porque às vezes a gente quer compensar um dia que foi extremamente difícil. As redes sociais, elas têm uma forte influência sobre esse comportamento de compra. Porque todos os dias a gente está exposto a pessoas mostrando viagens, roupas, carros, celulares, estilos de vidas que parecem ser perfeitos. Então todo dia a gente está exposto, né, a essas realidades. Então, assim, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ali no momento ali de ver tudo aquilo, fala, nossa, como é perfeito, eu preciso disso para mim ter uma vida igual a que ele está mostrando ali. Mas nem sempre isso acontece, então isso é um perigo muito grande no nosso dia a dia. E é algo que está assim, na palma da nossa mão, com pequenas roladas ali no celular, nas redes sociais, a gente pode facilmente, né, entrar em um ciclo, né, de compras compulsivas e que pode nos levar a um endividamento extremamente alto. E em muitos casos, sem a gente perceber, a gente começa, né, a comparar a nossa realidade com aquilo que a gente está vendo na internet. E muitas vezes a gente tenta, né, preencher aquele vazio, né, aquela sensação de vazio, como se estivesse faltando algo, né, através desse consumo exagerado. Então, é aí que existe uma reflexão muito importante. Comprar algo novo gera felicidade? Sim, gera felicidade sim. Mas geralmente, essa sensação ela dura muito pouco. Dias depois, aquele produto que você comprou ele deixa de ser novidade. E muitas vezes ele pode deixar até de ser útil para você. Por isso é importante a gente aprender a diferenciar o desejo da necessidade. Necessidade é algo essencial. Desejo é algo que a gente gostaria de ter. Os dois são importantes, mas eles precisam ser tratados de formas diferentes dentro de um orçamento. Quando nós conseguimos fazer essa distinção entre o desejo e a necessidade, nossas decisões financeiras elas se tornam muito mais equilibradas. Uma das ferramentas mais simples e eficientes para evitar compras por impulsos é a regra 24 horas. O conceito é muito simples. Sempre que sentir necessidade de comprar algo que não seja muito urgente, espere 24 horas. Durante esse período, faça algumas perguntas muito simples. Eu realmente preciso disso? Eu vou utilizar esse produto com frequência? Essa compra, ela cabe no meu orçamento? Existe algo mais importante que eu possa estar fazendo com esse dinheiro nesse momento? É impressionante como a nossa percepção ela muda dentro de algumas horas. Aquilo que parecia pra gente ser algo extremamente importante, indispensável, ele pode deixar de parecer tão importante.
Muitas compras impulsivas, elas acontecem porque decidimos ali no calor do momento. Quando nós damos tempos para a razão participar da nossa decisão, normalmente fazemos escolhas muito melhores. Essa prática, ela não nos ajuda apenas a economizar dinheiro, ela nos ajuda a desenvolver um autocontrole financeiro. É algo que a nossa realidade, de acordo com a nossa praticidade, é algo que tem sido cada dia mais desafiador para muitas pessoas, o autocontrole financeiro. Então, quando a gente consegue adquirir ele, é algo que tem um impacto gigantesco, né, na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente no nosso orçamento financeiro. E fora que o autocontrole, ele é uma característica muito importante para quem deseja ter uma vida financeira saudável. Então é muito importante a gente buscar, né, essa prática do autocontrole. Nós chegamos agora ao conceito principal desse vídeo, o consumo consciente. Consumir consciente não significa deixar de comprar. Também não significa a gente viver abrindo mão de tudo. Na verdade, ele significa fazer compras planejadas, significa fazer, né, escolhas alinhadas com seus objetivos. Agora eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagina duas pessoas com a mesma renda mensal. A primeira pessoa, ela compra por impulso, ela não acompanha os seus gastos e ela utiliza toda a renda que ela recebe ali no mês. A segunda pessoa, ela planeja as compras, ela compara preços e ela define por prioridades. Agora uma pergunta simples: qual dessas duas pessoas terá mais tranquilidade financeira daqui a alguns anos? Provavelmente a segunda pessoa, porque o consumo consciente, ele gera, né, resultados a longo prazo. Uma atitude simples e que ajuda muito é a gente comparar os preços. Hoje, existem inúmeros aplicativos e sites que nos permitem, né, essa pesquisa e comparar os valores rapidamente. Muitas vezes, o mesmo produto ele apresenta diferenças significativas em diversos estabelecimentos. Por isso, né, a importância da comparação, né, de valores. E muitas vezes ali no impulso, na pressa para realizar aquela compra, a gente acaba deixando de fazer essa comparação. A gente pensa, não vai fazer muita diferença, não vai impactar tanto, mas ao final impacta sim e tem diferença sim no seu orçamento. Outra coisa muito importante é a gente estabelecer prioridades. Antes de você gastar aquele dinheiro, você se pergunta: o que é mais importante para mim nesse momento? Talvez quitar uma dívida, talvez seja formar uma reserva de emergência, talvez seja realizar um sonho futuro, né? Então, assim, quando a gente tem objetivos claros, fica muito mais fácil de dizer não para gastos desnecessários. E aí eu vou dar um exemplo muito básico, né? Diante de tudo que a gente já falou até esse momento. Muitas vezes, né? Temos muitas pessoas nessa situação, né? E nessas realidades, inclusive eu já passei por isso. Às vezes a gente vai parcelando, vai comprando, né? Essas parcelas vão se acumulando. Quando chega no final, né, do mês, a nossa renda não é o suficiente, né, para estar pagando aquele valor, né, acumulado ali das parcelas. A gente se sente ali encurralado naquele aperto: como eu vou honrar com esse compromisso? Como eu vou pagar essa dívida? E aí, diante de tantas facilidades, com a tecnologia avançada que temos hoje, né, a gente consegue empréstimos por esses bancos, né, virtuais muito fácil, muito rápido. Se o seu CPF tiver, né, ali sem nenhuma restrição, até mesmo o próprio banco que você já utiliza o cartão de crédito. E aí, muitas vezes, muitas pessoas acabam solicitando o empréstimo para aliviar ali aquele sufoco do momento. E aí, mais uma vez, uma atitude por impulso, no calor da emoção, ela vai lá, faz aquele empréstimo. Aí naquele mês ali ela quita todo o seu pagamento, honra com todos os seus compromissos e ufa, dá aquela respirada, né, de alívio. Consegui. Mas aí ela se esquece que no mês seguinte terá ainda, né, o valor daquelas parcelas que foram divididas, né, então que ainda tem para pagar, e ainda a parcela do empréstimo que ela fez. Então, assim, muitas vezes ali no calor do momento, da emoção, ela toma aquela decisão para aliviar aquele sufoco, mas ela esquece de olhar lá na frente. Eu vou dar conta de continuar pagando, né, o meu cartão de crédito e ainda o valor do empréstimo
que eu solicitei, porque normalmente os bancos dão 30, 60 dias para você começar a pagar. Mas quanto mais você estende o prazo para iniciar o pagamento, maior é os juros que você vai pagar diante daquele valor. E aí outro fator muito agravante no meio desse percurso é a pessoa, por não ter um autocontrole financeiro, ela não para de comprar. Então ela vai continuar comprando. Porque ali naquele mês ela pagou aquele valor, né, da sua fatura, aquele valor já foi disponibilizado para ela estar usando novamente. Então, assim, além de ter feito essa bola de neve, né, de ter o valor já apagado da fatura, o do empréstimo, nesse meio tempo, ela acaba fazendo novas compras, né, e assim, ela não consegue ver lá na frente o que eu vou fazer na hora que eu chegar nessa situação de novo. Porque a opção que eu tinha do empréstimo, eu já usei ela. Então eu vou ter que quitar o empréstimo que eu peguei e continuar pagando as parcelas. Então por isso é muito importante o nosso autocontrole financeiro, a gente criar esse hábito, né? Principalmente você que é jovem, talvez ainda não trabalhe, não tenha uma renda. Talvez você tenha um valor que os seus pais te disponibilizam ali todos os meses. Então, quando você começa a ter esse autocontrole desde o pequeno valor que você tem, vai ser muito mais fácil lá na frente, quando você estiver trabalhando, tiver uma renda ainda maior, porque você já vai ter aprendido a desenvolver esse autocontrole. Você já vai ter aprendido a estabelecer prioridades sobre a sua vida. O que é mais importante para mim nesse momento? É satisfazer os meus desejos ou as minhas necessidades? Não que você não tenha que satisfazer nenhum e nenhum outro, mas é como a gente já falou, a importância, né, de saber distinguir entre esses dois. O que é mais importante para mim nesse momento de acordo com a minha prioridade? É satisfazer o meu desejo? É satisfazer a minha necessidade? Então, assim, é algo que parece muito simples, mas que vocês podem ter certeza que vai fazer uma diferença, assim, gigantesca na vida de vocês. Agora, já estamos quase chegando ao final do nosso vídeo, né? Então, pra gente já ir fechando, eu queria deixar uma reflexão muito importante para vocês. O dinheiro por si só, ele não resolve todos os problemas, mas a falta de controle financeiro, ela pode criar muitos problemas. Ao longo desse vídeo, nós vimos que o cartão de crédito, ele exige, né, muita responsabilidade da nossa parte, né, no seu uso. A gente aprendeu também, né, que os juros, eles podem aumentar significativamente, né, o valor das nossas compras. E entendemos como as compras por impulso, elas afetam a nossa vida financeira. Nós conhecemos, né, a regra 24 horas, né, como uma ferramenta de autocontrole. Nós percebemos que o consumo consciente, né, ele é uma habilidade que pode ser desenvolvida diariamente, né? E lembre-se, pequenas decisões tomadas hoje, elas constroem um futuro financeiro de amanhã. Não é uma única compra que causa problemas. O problema é a repetição desses hábitos ao longo do tempo. Da mesma forma, não é uma pequena economia que vai transformar sua vida financeira. São escolhas conscientes feitas todos os dias. Consumir melhor é viver melhor. Planejar é ter mais tranquilidade. E controlar os seus gastos é investir no seu próprio futuro. E lembre-se, quem controla o seu dinheiro conquista tranquilidade e liberdade no futuro. Até o próximo vídeo. Obrigada!